E agora nós vamos iniciar o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Nós estamos aqui no artigo 1, princípios, né? Primeiro princípio, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Nós estamos lendo agora, nós vamos ler agora um trecho, como ficou combinado, né? Em todas as aulas nós lemos um trecho do livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Esse livro ele ficou escondido por séculos. E o próprio São Luís Maria sabia que isso ia acontecer, até que ele fosse revelado para o nosso deleite. Quem lê esse tratado jamais, nunca mais terá dúvida em relação ao papel de Nossa Senhora, a santidade de Nossa Senhora, a força de Nossa Senhora perante a Santíssima Trindade. Né? Então, eu vou evitar comentar sobre e vou ler direto da fonte. Segundo princípio. Então, estamos lendo o livro dos princípios, né? A parte dos... Deixa eu ver como é que chama direitinho aqui. É o artigo 1º. Artigo 1º fala sobre os princípios. Lemos o primeiro princípio, que consiste no seguinte: Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Agora, vamos ler o segundo princípio, que é o seguinte: Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Vamos ver como isso acontece. Só um minuto mais. Para a gente não deixar de pontuar, né, nós também utilizamos e falamos no decorrer das leituras sobre a teoria dos 4 discursos. Esse é um livro, é um livro do professor Olavo de Carvalho, né, que traz a teoria dos 4 discursos de Aristóteles numa linguagem mais acessível, para que nós tenhamos a ideia de como se dá a comunicação humana em todos os níveis. Então, são 4, uma ciência dividida em 4, digamos assim. É assim que o professor Olavo se expressa aqui no livro, né? Nós temos a primeira ciência, que é o discurso poético. A partir daí, depois desse discurso, veio o discurso retórico. Nós temos depois o discurso dialético e nós temos, por fim, o discurso analítico-científico. Cada um tem uma característica de comunicar algo ao interlocutor, né? O conjunto dessas 4 ciências se chama a teoria dos 4 discursos, né? Depois a gente fala mais um pouquinho. Nesse momento nós vamos, quando a gente fala de princípios, nós automaticamente nos remetemos ao discurso analítico-científico, que é o discurso dos princípios, do indiscutível, do que é já condição sine qua non em relação ao tema que, porventura, se tenha a estudar, né? Então, o discurso analítico-científico, ele traz justamente os princípios de todas as ciências. Né? Ele decorre dos outros 3. As 4 ciências do discurso humano, elas são interligadas. Uma não sobrevive sem a outra. Tá? Então, são algumas dicas e depois a gente entra mais a miúdo nessa questão
num vídeo específico para facilitar aí o entendimento de vocês. Então, Regina, por gentileza, inicie lendo esse item 22, por favor, e na medida, para quem ainda não assistiu os nossos vídeos, a metodologia é a seguinte. Nós, Regina, tá com aquele eco aí, tá? Estou me ouvindo. É o seguinte, a pessoa lê, né? A pessoa lê, que é uma pessoa que já tem experiência com leitura desses textos, né? E o facilitador vai pontuando aqui e acolá os termos e os pontos mais difíceis de ser compreendido na leitura direta, né? Então, essa é a metodologia que a gente usa, né? Então, vamos seguir, né? Regina, item 22, por gentileza, do segundo princípio. Vamos lá, 22. A conduta das três pessoas da Santíssima Trindade, na encarnação e na primeira vinda de Jesus Cristo, é a mesma de todos os dias, de um modo visível na Igreja. E esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos na última vinda de Cristo. Olha só quanta informação tem esse parágrafo aqui. Primeiro, ele fala das três pessoas da Santíssima Trindade. Então, primeiro ele fala das três pessoas da Santíssima Trindade, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ele fala da encarnação do Verbo, que é a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a primeira vinda dele a esse mundo. Ele traz também informações a respeito da igreja. E o que é a igreja? A igreja somos todos nós, é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente associa a igreja ao templo, à construção de pedra ou de outro material qualquer, mas a igreja somos nós, somos os filhos, a igreja são os filhos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo místico e nós somos os membros deste corpo. Portanto, fazemos parte direta, né? Fazemos parte direta do corpo místico de Nosso Senhor. E nos confundimos com ele na medida que nós fazemos parte desse corpo. Da mesma maneira que a folha da bananeira se confunde com o pé da bananeira, que a banana se confunde com o pé da bananeira, né? Então, são conceitos, né, para quem não vem acompanhando aí a exposição, né? E ele diz também que a Santíssima Trindade atua no mundo até hoje e isso vai se consumar até o final dos séculos, até a consumação dos séculos. Há de perdurar, a palavra aqui é essa, até a consumação dos séculos, na última vinda de Cristo. Foco aqui da leitura. Eu vou ler de novo, só essa partezinha aqui. A conduta das três pessoas da Santíssima Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, é a mesma de todos os dias. De todos os dias. No início e até agora, onde nós vivemos. Então a conduta não muda. Aí vem um questionamento meu. Por que então nós não vemos mais os milagres? Por que então nós não temos
a possibilidade de ter uma interação mais clara do relacionamento, no relacionamento com a Santíssima Trindade, com os nossos anjos, com os anjos da guarda, por exemplo, né? Onde é que estão os santos que impõem as mãos em pessoas doentes e as curam? O que aconteceu? Que afastamento é esse da verdadeira verdade? Vou deixar essas perguntas aí para a gente ir pensando. Item 23, Regina, por gentileza. 23. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, e de cuja plenitude os homens se enriquecem. Esse item 23, ele é de uma riqueza retórica tão magnífica que não dá mais vontade de ler nada e ficar somente falando sobre ele. Tamanha é a beleza do que está aqui colocado. É por isso que eu disse no início, quem lê esse tratado pedindo a luz do Espírito Santo, pedindo para compreender, apesar dos nossos pecados, apesar dos meus pecados, que eu sou um pecador, pedir ao Espírito Santo para me dar a luz para compreender, é muito difícil você querer fazer outra coisa que não seja compreender e compreender e conhecer o amor feito carne. Eu vou repetir aqui alguns trechos para chamar a atenção dessa leitura aqui. Ele começa dizendo que Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. De fato, nós estudamos isso no Brevilóquio de São Boaventura, no capítulo 1. Se não for, me corrija, Regina. Onde ele fala da criação das coisas, né? Que se baseia no livro do Gênesis, capítulo 1. Lá ele diz que Deus Pai separou as águas de cima das águas de baixo e depois, num segundo momento, acho que foi no segundo dia da criação, ele reuniu todas as águas e chamou-as de mar. E a partir daí surgiu a terra, né? Então, mar e terra. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele usa desse fato para utilizar retoricamente o que Deus fez em relação a Maria. Eu falo retoricamente, mas não no sentido pejorativo da retórica, no sentido único de convencer alguém de alguma coisa, porque o que está escrito aqui é a verdade. Então é retórica no sentido de expressar da maneira mais simples para que as pessoas consigam inteligir
o que ele está querendo dizer. Então ele diz que da mesma forma que Deus Pai ajuntou todas as águas e deu o nome a ela de mar, e Deus Pai reuniu todas as graças e a chamou de Maria. Ave Maria, cheia de graça. Ou em latim, Ave Maria, gratia plena. A graça é uma benesse de Deus para com o homem. Tudo que ele nos dá é de graça. Ou seja, é graça. A nossa vida é uma graça. O nosso espírito, o nosso corpo e o composto, que é a união dos dois, é uma graça. A concepção de uma criança no ventre de uma mulher, que é o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora no ser humano, na sua alma. Então, o útero de uma mulher é o templo do Espírito Santo. Portanto, mulheres, honrem o seu ventre. Não façam do seu ventre uma latrina. Façam do seu ventre o templo do Espírito Santo. Então, Nossa Senhora, a Santa Maria, Maria Santíssima, a Virgem Maria, a plenitude das graças, ela é um receptáculo, ela é um sacrário de todas as graças de Deus. E não existe ser humano que seja igual a Maria. Por isto, ela é a rainha. Na realidade, é o seguinte: não existe ser algum da criação que se compare com Maria. Porque a Santíssima Trindade é criadora. É quem cria. Não é? Cada um na sua missão. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? A partir de Adão e Eva, dos anjos, dos animais, de tudo que existe no universo, tudo isso é criatura. Não existe criatura, por mais extraordinária, por mais maravilhosa, por mais espetacular que seja, comparada a Maria Santíssima. É isso que São Luís Maria Grignon de Montfort diz quando diz que Deus reuniu todas as graças e a chamou-as Maria. E ele ainda diz mais, que Maria é o tesouro, Maria é um depósito riquíssimo, onde ele resumiu tudo que há de belo, de brilhante, de raro e de precioso. Até seu próprio filho ele colocou dentro de Maria. Veja que coisa linda. Será que esta mulher merece ser louvada, honrada e amada? E este tesouro imenso é Maria. Rainha dos anjos, rainha de tudo. Abaixo da Santíssima Trindade, quem manda é ela. Quem manda com amor, né? Que os anjos chamam o tesouro do Senhor. Os anjos chamam Maria o tesouro do Senhor.
de cuja plenitude os homens se enriquecem. É um tesouro que Deus não guarda só para ele. É um tesouro que ele distribui para todos os seus filhos. E quando um filho a honra com uma única Ave Maria de coração, este tesouro se apresenta misticamente. A gente não consegue enxergar com o olho da carne perante ele. Basta uma Ave Maria. Eu poderia ficar aqui o resto da noite falando só sobre esse item 23. Mas vamos para frente. Item 24, Regina. 24. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Fê-la tesoureira de tudo que seu pai lhe deu em herança. E é por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, que comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Tem uma aparição de Nossa Senhora em Campinas, acho que foi por volta de 1930, 36, que assim, eu não tenho aqui assim a precisão. E Nosso Senhor, ele disse para a monja, irmã Amália, né, mística, teve no corpo as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. A partir da quinta-feira de noite ela começava a sangrar. Na sexta-feira ela sangrava os mesmos ferimentos da coroa de espinho, ao ponto do bispo Dom Barreto, na época, ter que fazer alguma coisa para conter aquilo, porque os fiéis na missa ficavam tão impressionados que a missa parava praticamente, né? Na história dessa aparição, tem um livro falando detalhes sobre isso. É um outro capítulo do que a gente poderia estar aqui colocando para vocês, né? Olha, minha gente, a riqueza da Igreja Católica é incomensurável. Porque simplesmente quem é a rainha da Igreja é o maior tesouro de Deus. O que tem de aparição de Nossa Senhora verídica, constatada, né? Aqui no Brasil, Campinas e aqui em Pernambuco, né? Simbres, né? Está tendo aparição agora na Bahia, Nossa Senhora de Anguera. Essa ainda está em estudo. Não sei dizer se realmente foram consumados os estudos. Eu sei que o vidente teve com João Paulo II e etc, etc. Toda aparição de Nossa Senhora, ela pede para rezar o rosário. Ela diz como deve se agir e proceder para evitar a queda moral e, por conseguinte, a ida para o inferno do corpo místico, das pessoas, dos homens, né? Então é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. 25. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis. Regina, lembrei. Esse item 23
eu preciso que você coloque ele em todos os slides, em todas as apresentações, o item 23, em todas as leituras de todos os livros que nós formos ler doravante. Isso aqui vai fazer parte como se uma oração fosse. Cada live, antes da leitura dos livros, a gente precisa chamar a atenção para o que diz esse item 23. Tá legal? Voltando para o item 25. Vá. Lembrando que nós estamos no segundo princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Isso é um princípio. Item 25. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus, que tudo que tenhamos por Maria, e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que, em toda a vida, quis ser pobre, humilde e escondia até ao nada. Eis a opinião da Igreja e dos santos padres. 26. Se eu me dirigisse aos espíritos fortes desta época, tudo isso, que digo simplesmente, poderia prová-la pela Sagrada Escritura, pelos santos padres, citando longas passagens em latim e aduzindo os mais fortes argumentos que o padre Poiré deduz e desenvolve em sua tríplice coroa da Santíssima Virgem. Falo, porém, aos pobres e aos simples, que, por serem de boa vontade e terem mais fé que a maior parte dos sábios, creem com mais simplicidade e mérito, e, portanto, contento-me de lhes simplesmente a verdade, sem me preocupar em citar todos os textos latinos, embora mencione alguns, mas sem os rebuscar muito. Continuemos. Ok? Observe que Nossa Senhora aparece sempre aos humildes. As crianças, né? Aqui em cima, primeiro, apareceu duas meninas que nem recém-alfabetizadas, duas jovenzinhas de 10 e 11 anos, né? Lá em Fátima, também. Lá em Lourdes, era analfabeta, né? Santa Bernadette, e por aí vai, né? Lá em Quiberro, em Ruanda, ela apareceu para Emmanuel Segatacha, um menino analfabeto, não sabia nem ler nem escrever, né? E apareceu para meninas lá da escola, também meninos jovens, sempre pessoas humildes. Sabe por quê, minha gente? A humildade é a chave que abre o céu. E a soberba é a que fecha.
Melhor dizendo, a humildade é a chave que abre o céu para os seus, para quem assim a possua. E a soberba é a chave que abre o inferno. Eu costumo aqui, junto com Regina, ler sempre a oração da ladainha da humildade, para nos lembrar da importância da humildade na nossa vida. Vamos ficar por aqui, Regina? O item 27 em diante, o item 27 ele é bem extenso e ele traz muita informação importante, né? Ele fala de São Boaventura, ele fala, né, de vários santos que tratam sobre isso, e é bom que a gente deixe para falar sobre ele, ler esse livro, esse item, num outro momento, antes de começar com o São Boaventura, tá certo? Se a gente se estender nele, vai faltar tempo para ler as outras coisas, viu? Perfeito. Magnífico, não é, Regina? Esse livro. Nossa, um espetáculo. É uma coisa. Augusto, nós estamos fazendo o tratado, que é para a consagração de Maria, com o Tibe e a Déia. Eles estão lendo o livro também. É mesmo? Você não está acompanhando? Não, estou não. Nossa, muito legal.